Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Júnia Andrade, eu vou trabalhar com vocês dicas de redação para o Banco do Brasil, né? Esse concurso que está prestes aí, está na iminência de acontecer, de ter seu edital liberado daqui a pouquinho. Nessa aula, eu vou falar um pouquinho sobre quais são as diretrizes da redação, o que você tem que fazer, qual é a sua chance no concurso, o que não pode ser feito na redação, enfim. Vou passar bastante dicas, tá certo? A gente tem aí o espaço de 1 hora para trabalhar, né, nesse nosso encontro. Depois de mim, vai trabalhar com vocês a professora Gabriela Schnoblar, que vai exatamente desenvolver um pouco, né, da disciplina de língua inglesa, que é importante para o concurso de vocês, tá certo? A Gabriela que vai praticamente, vamos dizer assim, facilitar muita coisa em termos de confecção, resolução de exercícios na prova, tá? Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre o nosso concurso do Banco do Brasil, o que a gente espera para esse concurso ainda em 2016. Na aula anterior, acredito que o professor Marco Antônio Macarrão tenha falado bastantes coisas a respeito desse concurso, né? Tenha passado para vocês bastantes informações. Então, eu só vou reafirmar algumas coisas que são importantes. Quando a gente pensa em Banco do Brasil, o que vem na nossa cabeça, né? O que pesa mais? Ora, gente, se a gente pensar os 2 últimos processos seletivos, o que a gente tem no banco? A gente tem a seguinte situação. Em 2014, houve um concurso para 2.000 e poucas vagas, não é? E nesse concurso que houve em 2014, a gente tinha lá cerca de 500.000 de inscritos. Quer dizer, uma concorrência que nós chamamos de concorrência alta, tá? Não foi baixa, não. Porém, em 2015, no concurso que aconteceu no segundo semestre de 2015, esse número, né, a gente teve que uma queda nesse número. Foram 860 vagas, foi um concurso que abrangeu a região do Nordeste, principalmente, né? Então, havia ali 860 vagas e desse total de vagas você tinha pouco mais de 100.000 candidatos, em torno de 150.000 candidatos. Quando a gente atinge esse número, 150.000 candidatos, a gente começa a notar que este número para concurso público, para a realidade dos concursos, é um número considerado baixo. Por quê? Porque você tem 153.000 inscrições. Mas não quer dizer que você tenha 153.000 concorrentes, vamos dizer assim, capazes de enfrentamento de prova, tá? É lógico, havia regiões com 3.000, 4.000, 5.000 inscritos. Mas, gente, efetivamente, quem estuda para concurso é muito pouca gente, a gente sabe disso, tá certo? Vocês podem ver, por exemplo, que há um número, né, de vocês, um número reduzido de pessoas preocupadas com esse concurso, que tirou o dia de hoje para poder assistir a nossa aula, tá? Então, isso é importante para que você possa ter consciência do seu lugar no concurso público. É lógico, gente, a tendência, o que vai acontecer, o que a gente espera para 2016? Uma queda um pouco, pode ser que aconteça uma queda na concorrência, em função de quê? Ano de crise, as pessoas têm 2 comportamentos que são bem interessantes no Brasil. Primeiro, elas se deixam levar por tudo que a mídia fala para elas e propõe, tá? Nem sempre a mídia é o local mais claro das coisas, ou seja, é a transmissora de clareza. A gente tem que olhar, quando a gente estiver interessado em concurso, a gente tem que olhar os sites das instituições públicas, porque é ali que eu vou encontrar a minha informação. Se não estiver exposta essa informação no site, onde eu vou buscar? Ora, no Fale Conosco da instituição, vou pegar um telefone, vou ligar para lá. Ali eu vou saber o que vai acontecer. Fora isso, gente, mídia é mídia, tá? Não tem outra questão. E o outro comportamento que também eu vejo nas pessoas é o seguinte: chegou a crise, o que as pessoas fazem normalmente? Cortam o estudo. É muito interessante isso. Você vê pessoas, por exemplo, deixando faculdade, você vê pessoas deixando de investir num curso de língua estrangeira, deixando de fazer, vamos dizer assim, um preparatório, tá certo? Deixando de comprar livros. Por que as pessoas cortam? Porque às vezes as pessoas veem isso como supérfluo. E isso aqui, esse é o ponto do erro, né? Então, são 2 pontos de erro. Primeiro, a falta de informação, que faz com que você compreenda tudo de uma forma completamente, vamos dizer assim, uma forma de penumbra, né? Que você não entenda, de fato,
você não consiga jogar luz sobre o que de fato te interessa. E segundo, que numa época de liquidez no trabalho, liquidez financeira, a gente tem que investir em porto seguro. É hora que você corta tudo para que você pense um pouquinho. Eu vou investir num porto seguro. Então, o que está acontecendo em 2016? A gente está exatamente com o público que todo preparatório sonha, pelo menos todo professor. Não sei dizer os preparatórios são empresas, mas nós, professores, sim, a gente está com o público certinho, o público interessado. Aquele público que realmente vai estudar, que está fazendo aquele sacrifício, tirando do seu para poder apostar no futuro. E veja bem, por exemplo, um curso para o Banco do Brasil está custando, acho que no ponto me parece R$360. Vou até conferir aqui para falar para vocês o 320, não lembro, tá? Só para ter uma noção disso daí. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Esse número, 320. 6 prestações de R$53, então. Ora, se você observar, com 50 e poucos reais, o que acontece? Você bebe, tem gente que vai gastar isso com cigarro, vai gastar isso com uma série de coisas que, de repente, não é o seu interesse, aquilo que vai mudar a sua vida. E vamos lembrar, com a minha palavra final, né, para partir direto para a redação, que fazer concurso público, gente, e buscar aprovação no concurso não é só fazer, é sobretudo buscar aprovação. É um sinal de amor. Amor a você, primeiro porque você precisa sair da liquidez, você precisa ter uma vida mais certa, tá certo? Uma vida com mais regras, não que o banco não te dê trabalho, é como qualquer lugar que vai te dar trabalho, não tem jeito, tá? No folga você não vai ter, enquanto você estiver na instituição trabalhando, mas você precisa de horários, você precisa de ter o seu tempo para a família separado. É uma prova de amor à sua família, porque você hoje investe, por exemplo, R$320, mais o dinheiro da inscrição, tá certo? Mais o lanche para você levar para o local de prova, e você vai ver que com esse montante, você transforma a sua vida aí em pouco mais de R$3.000 por mês, plano de saúde, participação nos lucros, se você quiser. A partir do momento que você faz seu investimento, isso aqui não é um título de aplicação que simplesmente não dá retorno. Depende de você, a partir do momento que você fez seu investimento, tá? E o curso, qual é o compromisso do curso? Então, vou explicar para vocês o compromisso do curso, já abrindo o meu material para vocês, para que vocês possam aprender a redação um pouco comigo, né? E entender um pouco a proposta do ponto dos concursos e por que a gente vai montar um curso nos moldes em que vamos montar, tá? Eu vou compartilhar o meu material. Se der vamos dizer assim, se a tela ficar um pouquinho estranha, na tarja verde que você está vendo no fórum, ali no chat, você consegue baixar o material. Você pode baixar no seu celular, tá bom? Você consegue baixar esse material. Abra 2 vezes, entre 2 vezes aqui e baixe no seu celular, ok? Se demorar um pouquinho, aguente um pouquinho, porque a plataforma, dependendo de onde você estiver assistindo, vai chegar com um fenômeno chamado delay, tá? Isso acontece. Se o som estiver ruim, pode ser a sua conexão, então você pode apertar F5 para que você possa atualizar a sua conexão, ou se não, sair do nosso webinário e entrar novamente, você não perde nada, é só sair e entrar novamente, ok? E depois, eu vou chamar a atenção de vocês podem também pegar o link que está aqui embaixo e assistir no YouTube, né? Coloca lá numa resolução 720, né? Baixa aqui que você vai ver com perfeição, tá bom? Então, são as dicas para você acompanhar bem e minimizar possíveis erros. Bom, vamos lá, não é? Então, a gente vai começar o nosso webinário para o Banco do Brasil, num projeto que a gente chamou no ponto de pulo do gato, tá? Por que pulo do gato? Gente, pulo do gato é uma gíria, né, que aqui em Minas Gerais, em alguns estados do Brasil, a gente atribui a situações de facilidade. Então, a ideia do nosso curso é criar o fator facilidade. Os cursos que recebem esse nome no ponto de concurso Pulo do Gato são cursos, né, que são voltados para bancas já definidas para os seus devidos concursos. Então, a ideia de Pulo do Gato é de você trabalhar o conteúdo sem rodeio, indo direto ao ponto. Ele é especial para quem não tem tempo para estudar, tá? Não sei se vocês entenderam o recado. Por quê? Porque os professores vão chicoteando
vamos dizer assim, a matéria, voltando à matéria, e nós fizemos 3 preparatórios com esta confecção, esta mentalidade de pulo do gato, e nós fizemos para o oficial de chancelaria, fizemos para o INSS, que está acontecendo ainda, e fizemos para o IBGE. O retorno, a satisfação dos alunos é muito grande, tá? Muito grande. Por quê? Porque vocês vêm à noite, acompanham a aula conosco, depois podem pegar a aula no próprio site, se vocês não puderem assistir nesse horário, a aula estará armazenada lá para vocês no dia seguinte, né? E o bom de você ter o professor na sua casa é que você não vai precisar gastar combustível para se dirigir ao seu cursinho, pegar uma condução para você ir para o cursinho, sair debaixo de chuva, agora está começando a esfriar, então você teria todo esse problema. Você pode pegar um cafezinho quente, um leitinho quente e assistir a sua aula tranquilamente, lanchar, tem horário de intervalo e depois pode pegar a aula à vontade. É o pulo do gato, que é para tirar o trabalho das suas costas, jogar o trabalho nas costas do professor, que é o especialista, tá? Tem nomes aqui que são, assim, verdadeiros magos, e a gente escolhe exatamente para esses concursos de peso. A gente tem o Fabiano Salles, que é um excelente professor de língua portuguesa, veio para o ponto, é um ganho que o ponto teve. Nós temos o Mariotti, que é o professor que vai trabalhar conhecimentos bancários para vocês, um professor que é do Bacen, que tem um conhecimento muito amplo de conhecimentos bancários. O Guilherme Neves, que é um dos melhores professores de raciocínio lógico que a gente tem no país, né? O Macarrão, que é o Marco Antônio Macarrão, que é um professor de língua portuguesa, que eu não vou nem dar título, senão eu estarei puxando sardinha para o lado dele, mas quem assistiu a aula anterior com ele sabe que ele é bom. O Paulo, que é um fofo na informática em todos os sentidos, e acerta questão que só ninguém, tá? A Gabi, se você tem medo de inglês, é a sua tortura. Que bom que existe a Gabriela Knoblaus. Por quê? Porque é ela que vai fazer essa ponte de transição e vai facilitar a vida para você, tá? O Luciano Cardoso, que vai ser nosso professor de atendimento, e eu vou trabalhar a redação com vocês aqui no curso. Bom, esse curso, como eu disse, chama literalmente Pulo do Gato, né? Indo um pouco mais adiante, como eu disse, você não precisa sair de casa, porque nós, professores, é que vamos até você, mas não vamos até você de graça, não, tá? A gente vai levar aquilo que realmente cai em prova, aquilo que realmente interessa. Por quê? Porque a gente sabe que você precisa se classificar. Passar no Banco do Brasil é atingir a meta da classificação. É tirar os 65 da redação, os 55 do mínimo que é exigido no conjunto das provas, tá? Então, quer dizer, e a presença do professor, gente, todo dia te motivando, você sabe que dá uma diferença muito grande. Quem estuda para concurso faz um trabalho solitário, um trabalho muito solitário, é muito cobrado, tem uma autocobrança muito forte, e o professor, ele é uma válvula de escape, é o seu ponto de apoio na hora que você precisa, na hora que você está esmorecendo, é o seu ponto de apoio. Afora tem o chat aqui, que vocês vão acompanhar os colegas de vocês na mesma situação que vocês, tá? Então, é essa a nossa finalidade, ok? Vamos lá? Então, um beijão para vocês. Vamos começar, então, a nossa aula de redação, porque eu quero que vocês saiam daqui com algum conteúdo de relevância, tá ok? Bom, nós sabemos que a Cisgran Rio, né, ela traz sempre em todas as provas os critérios que ela deseja ver na sua redação. Não é uma banca, gente, tão rígida quanto a FCC. Não, não é. Olha, eu falo para vocês, por exemplo, se vocês fazem concurso para a Fundação Carlos Chagas, a fundação é extremamente rígida, mas a Fundação Cisgran Rio, ela é muito tranquila, tá? Tanto que é a banca que faz concurso para bancos, porque, ora, os concursos de banco, geralmente são concursos muito populares, né? Que que são direcionados tanto para pessoas que fazem concurso que têm uma formação superior, quanto para pessoas que não têm essa formação e que têm uma dificuldade de contexto. Então, a escolha da banca também, ela parte de uma série de critérios, tá? Que tem muito a ver com isso. Então, quer dizer, para você desenvolver o tema da redação, segundo a Cisgran Rio, você tem que ter um domínio de escrita dentro do padrão, tá? Ora, gente,
que a gente chama de domínio do escrito dentro do padrão? Muita gente escreve como fala, né? E a gente precisa ganhar um pouquinho de erudição no nosso, vamos dizer assim, na nossa redação. Então, a gente tem um trabalho aqui no ponto, né, que vai ser desenvolvido para esse curso, que é o quê? A partir de redações modelo, tá? Por exemplo, essa redação que é do Pulo do Gato, ela não inclui uma correção. Você pode até ter o acesso à correção se você quiser. E você compra quantos pacotes você quiser e vou te falar, vai sair muito em conta, tá? Muito em conta quando você para comparar outros preços, até preços de cursos isolados nossos no ponto. Então, quer dizer, você pode ali, de repente, eleger o professor Macarrão, que é o coordenador de correções, então ele vai lançar os pacotes durante o curso, olha, quem quer 2 correções? Aí você vai lá e observa. Quem quer um pacote com 6 correções? Você observa se você quiser, tá bom? A gente vai oferecer os temas. O que eu vou fazer, pessoal, aqui no curso, tá? Por exemplo, chamar a atenção de vocês, por exemplo, permitir que vocês escrevam, tá? E a partir da escrita, o que eu vou fazer? Eu vou usar a redação de vocês para dar aula para vocês. É claro que eu não vou citar nomes, mas eu vou mostrar como melhorar aquele texto a partir de uma redação escrita de um conjunto de alunos que queira fazer isso, tá bom? Do contrário, nós vamos pegar outros exemplos, etc, tá? Sempre dá muito certo. Todo aluno adora redação comentada, tá bom? Principalmente comentada pelo professor ao vivo. Faz muito sentido. Então, quer dizer, para que a gente possa melhorar a nossa escrita padrão, ok? Depois nós temos também, né? A CESGRAN Rio exige que você trabalhe nos limites da proposta temática. Muita gente não consegue fazer isso. Isso aqui, a nossa contribuição, dos pontos importantes do nosso curso, é contribuir para que você possa trabalhar de forma objetiva. A gente vai lapidar aquilo que excede, tá? Depois a banca pede um texto no modo dissertativo argumentativo. Eu vou explicar o que é isso daqui a pouquinho, tá bom? Para que você não possa colocar outra tipologia no meio do texto e que comprometa o seu desempenho na redação, tá bom? E a banca quer também, ainda quanto ao desenvolvimento do tema, que você demonstre capacidade de seleção de argumentos. Muita gente não consegue selecionar argumentos, pega aqueles argumentos mais banais, né? E aí a sua redação fica muito parecida com a redação da maioria dos candidatos, e a gente sabe que não é a maioria que passa no concurso, né? O concurso é feito para poucos, tá? Ou seja, para quem não segue o que a maioria faz. Então, a gente tem que descobrir o que a minoria faz para que nós possamos proceder de forma a acertar essa, vamos dizer assim, essa redação. E a banca pede não só a seleção, mas que você tenha senso de organização, vou explicar isso hoje, e que você consiga trabalhar com bons argumentos para defender o seu ponto de vista. Isso hoje vocês vão ver comigo, tá? Essa aqui é a parte principal da redação, é o assunto que eu trabalho hoje com vocês, com um exemplo de redação aqui, tá certo? Para vocês granirem. Também a gente tem que tomar o cuidado, tá, gente? Na apresentação da redação, né, de cumprir alguns quesitos que a banca explicita para nós aí na hora da prova. Ela pede que vocês desenvolvam um texto com o mínimo de 25 e o máximo de 30 linhas. O máximo ninguém vai extrapolar, porque não tem como, não tem nem espaço para você fazer isso. Mas muitas pessoas não conseguem chegar às 25 linhas, por vários motivos. Tem gente que nem lembra que tem que fazer um mínimo de 25. Chega na 20ª e pronto, tá? A gente tem que atingir esse mínimo. Ô, Júlia, se eu fizer o mínimo de 25, tá bom? Tá bom, CESGRAN Rio, ela não é chatinha não, tá? Se eu fizesse 30 linhas, também, o que ela vai olhar é o quão justo é o seu texto para que você possa responder a proposta dela. A banca diz, né, que você deverá passar a sua redação, tá? Para a folha definitiva em letra legível. Gente, isso aqui é muito sério. Muita gente, quando a gente se torna adulto, a gente não percebe habilidades que nós vamos perdendo. Muita gente é reprovada em redação em concurso, dos mais variados concursos, e eu falo para vocês, esse concurso de nível médio, há concursos para juiz, tá? Por causa da letra, e a pessoa nem sabe que foi reprovada por causa da letra. Porque o examinador ele não escreve para você que está
você está reprovado por causa da letra, não. Ele coloca a sua nota dentro da grade de notas ali, considerando que ele conseguiu ler, tá certo? E vamos lembrar, examinador nenhum trabalha para te beneficiar. Muito pelo contrário, eles trabalham por produção, eles ganham muito mal. Então, quanto mais corrigem, mais ganham, tá? E correm contra o tempo. Que letra você pode usar? Qualquer letra. Qualquer letra. Não entrem na lenda, não posso usar letra palito, não posso usar letra de forma. Não tem nada a ver. Não posso misturar letra. Não tem nada a ver. Você pode usar qualquer letra, desde que a pessoa consiga ler para você, tá bom? No ponto, a gente faz um exame, né, grafológico, ou seja, a gente observa a letra do aluno. Apesar de as redações, às vezes a gente pedir a redação digitada em Word, mas nada impede que o aluno possa colar um parágrafo, tá? De qualquer coisa, tá bom? De um texto dele do caderno mesmo, para que a gente possa analisar a letra livre. O que é a letra livre? Não é a letra da redação que você fez para mim, isso é muito interessante. Vou explicar isso para vocês. Quando vocês fazem a redação em casa, vocês tomam todo o cuidado para escrever assim, até bonitinho, né? Mas quando vocês fazem a redação, vamos dizer assim, de certo modo, não redação, mas quando vocês estão escrevendo num caderno, numa apostila, alguma coisa assim, tá? O que acontece? A gente, na verdade, precisa observar, né, a qualidade da nossa letra, porque ali na redação livre, a gente escreve como se estivesse na prova, porque na prova você corre contra o tempo, não é verdade? Tranquilo? Ok? Então, letra legível. Pessoal, não esqueçam a caneta de tinta preta. Sabe por que eu estou falando isso aqui? E material também transparente. Porque senão, no local de prova, você vai pagar uma nota para uma caneta dessas. Porque, lógico, o vendedor sabe, né? O camelô, ele sabe que você esqueceu. E ele vai para o local de prova vender água, e vai vender lanche, e vai vender caneta preta por um preço absurdo. Tá bom? Você não tem como fazer a sua prova sem ser caneta de tinta preta com material transparente. A redação, atenção, porque muita gente dá essa bobeira, não pode ser identificada. Identificar não é só você colocar o seu nome, tá? Identificar é quando você coloca grifos na redação. Não pode, gente. Redação é para você escrever o essencial da redação e pronto. Tranquilo? Bom, passadas, então, essas prerrogativas de prova, que a gente sempre esquece e que o professor tem a obrigação de lembrar o aluno, né? Vamos falar sobre os temas das redações do Banco do Brasil, tá? Eu separei os dois últimos temas, o tema de 2014 e o tema de 2015, tá certo? Separei os dois últimos temas para poder falar com vocês um pouquinho como que o Banco do Brasil escolhe seus temas, o que a gente pode esperar. Júnior, é possível prever o tema que virá na prova? Gente, de certo modo, é possível prever, tá? Por quê? Porque se vocês observarem a tipologia de temas, né, que é escolhido aí para a prova do Banco do Brasil, esses tipos temáticos, né, tem muito a ver com, vamos dizer assim, com o papel social do Banco do Brasil, tá? Então, não é tão difícil. Quando a gente entra no site da instituição e você estuda, vamos dizer, não só a missão, os valores, mas o papel social que o banco desenvolve, né? Afora o papel financeiro, vamos dizer assim. Então, você tem mais ou menos um norte, tá? Do que você pode escrever, tá certo? Então, por exemplo, aqui no tema de 2014, a Sesgran Rio sempre abre com a missão, vamos dizer assim, não com a missão, mas com o papel institucional do banco, tá certo? E esse papel institucional tem a ver com o tema que vai ser chamado ali, né, para que você possa escrever sobre ele. Então, por exemplo, o tema 2014 falou o seguinte: o Banco do Brasil é um banco de mercado com espírito público, né? Eles sempre frisam isso. Nesse contexto, né, este é um momento propício para refletir sobre um aspecto do amplo e inesgotável debate em torno da solidificação da cidadania brasileira. O papel de cada um na preservação do espaço público. Certo? Então, quer dizer, ali já começou a apontar para você do que vai se tratar o tema.
Para situar a discussão, são oferecidos os textos abaixo, que devem ser usados como motivadores de uma redação. Gente, em qualquer concurso público, quando se chama o texto de apoio de motivador, é para você não copiar, tá certo? É para você não copiar. Então, quando se chama de motivador, você não pode copiar nada desse texto, tá? Então, quer dizer, a banca diz para você não copiar o texto. Para que servem os textos motivadores? Para abrir um pouco a sua cabeça acerca do tema, tá? Mas se você tivesse preparado para o concurso, na redação, eu sugiro até que você nem leia você foque, de fato, o tema. Aí a banca diz assim, né? Considerando essas reflexões, ou seja, todos esses textos que eu não vou ler aqui, mas está no material acima para vocês, elabora um texto dissertativo argumentativo, abordando o seguinte tema. Então, o tema de 2014 foi preservação do espaço público, um compromisso do cidadão com a sua cidade. Tá? Esse foi o tema de 2014. Se vocês observarem o tema de 2015, segue basicamente as mesmas premissas, tá certo? O papel social do Banco do Brasil, e aí dentro deste papel, eles escolhem um tema, tá? Em 2015, eles colocaram que tema? Tá aqui em negrito, ó. É possível conciliar os interesses pessoais do trabalhador e os interesses da organização? Foi o tema que propuseram, ok? Em 2015. Aí você diz assim, Júnia, dentro disso, dá para a gente ter uma noção de quais seriam os possíveis temas de uma redação do Banco do Brasil? Gente, sempre vocês vão ter o quê? Uma preocupação com o humano ou com o meio ambiente, tá certo? Nas provas do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica. Se tem uma preocupação com sustentabilidade, né? Tem-se uma preocupação com a questão da cidadania, tá? Eu acredito que este ano, que é um ano em que a gente está tendo esse problema todo na política, um problema com a economia, principalmente, né? Problema com o desemprego. O que pode ser tema, por exemplo, de prova? Eles podem pedir, por exemplo, sobre a questão da educação financeira, tá? Quando eu falo de educação financeira, se nós estamos mudando os nossos hábitos de consumo, tá certo? Principalmente isso. Lógico que o banco não vai propor um tema contra ele, né? Ou seja, para você não investir, não é isso. Mas ele vai falar sobre mudanças de hábitos de consumo. Vamos lembrar que atualmente nós estamos vivendo uma sociedade altamente consumista, né? Muito consumista em todos os sentidos. A pessoa mal compra um celular, vai lá, passa um ano, o celular nem estragou, ela vai lá e troca por outro. Às vezes está passando um aperto, mas faz essa troca assim mesmo, né? Também temos que lembrar, né, das relações, por exemplo, de ética e de compostura no ambiente de trabalho, tá? Por quê? Porque nós estamos aí vivendo um momento político, né, principalmente não só dos políticos, mas também dos agentes públicos, né? A gente teve um alto número de agentes públicos no ano passado sendo aí, vamos dizer assim, sendo submetidos, né, a processo administrativo por falta de, vamos dizer assim, por falta de que a gente chama mesmo de produção ética e moral, né, e de assiduidade em relação ao seu trabalho, tá? Então, quer dizer, nós podemos ter a questão da ética no trabalho, podemos ter a questão do consumismo, né, que acontece hoje, da educação para o consumo, tá bom? Este ano, né, está sendo aí assinado, agora há pouco tempo, houve até um encontro nos Estados Unidos, está sendo assinado aquele acordo da COP21, que é um acordo de sustentabilidade para os próximos anos. Isso envolvendo o quê? Governos de vários países, tá certo? Com esse compromisso, e também de instituições privadas. E os bancos, eles têm uma grande colaboração nesse sentido. Então, quer dizer, a questão da sustentabilidade volta a ser um risco. E é lógico, dentro desses macroassuntos, no curso, nós vamos desenvolver uma série de redações modelo, tá? Para que possa acompanhar esses temas, ok? Bom, como é que eu desenvolvo um texto? Vamos ao passo a passo desse desenvolvimento. Primeiro, né, eu vou abordar perguntas que são comuns, porque quando a gente termina o webinário, todo aluno quer fazer
sempre as mesmas perguntas de redação, não que vocês não sejam proibidos, mas eu vou aqui trabalhar exatamente as perguntas principais, ok? Por exemplo, numa redação da Sesgran Rio para o Banco do Brasil ou para a Caixa Econômica, eu preciso atribuir título ao meu texto, professora? Gente, não precisa, não precisa. Mas atenção que eu vou falar. Se na sua prova a banca falar assim, dê um título ao seu texto, aí você vai dar um título curtinho, apenas para poder constar que deu título. Por que eu estou falando isso? Porque a Sesgran Rio, assim, em sua maioria, não pede título. Quando ela não pede, a gente não coloca, tá? A gente não compromete o texto, não coloca. Mas, às vezes, né, vamos dizer assim, eventualmente, ela costuma, em algum concurso, colocar assim, dentro das normas, né? Lá na hora da prova, não é no edital, não, lá na hora da prova, deu um título a seu texto. Então, aí você tem que cumprir, tá? Isso daí, ok? Só se ela pedir. Se ela pedir, é obrigatório. Se ela não pedir, a gente não coloca, ok? Bom, a gente pode copiar trecho dos textos motivadores? Como eu disse, copiar não pode. Agora, é lógico que às vezes a sua ideia pode passar por aquelas ideias que estão ali acima. De repente é o seu argumento. Poxa, eu tinha pensado nisso, então não posso mais trabalhar isso. Pode, com as suas palavras, do seu jeito, tá? Ah, Júnia, eu li tanto um autor que está aqui, o Salim, né, o JJ Salim, e agora eu não posso falar sobre ele. Pode, você só não deve copiar esse texto, tá? Mas você pode falar sobre o que pensa esse autor para desenvolver sua redação, tá bom? Letra, já falei que vocês podem usar a letra que vocês quiserem usar, desde que vocês estejam escrevendo com clareza, tá? Isso é muito importante, ok? É interessante elaborar rascunho, professor? As pessoas sempre perguntam isso. Ora, gente, numa prova em que eu tenho 5 horas para resolver a redação, a prova objetiva e passar o gabarito, dá para eu rascunhar? Dá sim. O que eu vou fazer? Eu vou sair escrevendo como se eu estivesse fazendo uma psicografia espiritual? Não, tá? Eu vou. Quem não se prepara para a redação, escreve dessa forma. Parece que está psicografando. Escreve, apaga. Mas quem se prepara sabe qual é o papel da introdução e como ela deve ser abordada. Sabe qual é o papel do desenvolvimento e da conclusão. E ele começa a traçar estratégias, né, objetivos, para que possa redigir de uma forma mais clara o rascunho, isso possa facilitar a transposição para o texto definitivo, tá? Para a folha definitiva. Então, acho saudável o rascunho, vai permitir com que você não rasure tanto a folha definitiva. Muitos alunos perguntam também, quantos parágrafos deve possuir o meu texto? Aqui, no curso, não existe uma fórmula para isso, mas que é fato, tá? Que algumas redações que são aprovadas em concursos, as redações em peso, são aquelas que em 30 linhas, cerca de 30 linhas, reservam um parágrafo para a introdução, 3 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão. Tá bom? Então, é normal isso. Você reserva um parágrafo para a introdução, 3 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Ok? Bom, Júnia, e se eu estiver escrevendo já na folha definitiva e eu cometer um erro? Como é que eu vou corrigir esse meu erro? Muito simples. Você vai apenas riscar com um traço, não é para você rabiscar, é riscar com um traço a palavra ou a frase ou as frases que você, vamos dizer assim, que você errou, né? E em seguida escrever a forma correta, tá? A gente não usa parênteses para isolar o erro, isso é um mau hábito, tá bom? Algumas bancas nem aceitam isso, como é o caso do CESP, tá? Então, você só vai dar um risco sobre a palavra errada e continuar a sua correção textual normalmente, ok? Quantas linhas são necessárias para atender bem a proposta? Você precisa passar do mínimo. Chegou a 25, 26 linhas, já é o suficiente. Júnior, escrevi 30 linhas, estou sendo muito prolixo? Não, se você tiver escrito 30 linhas com muita clareza, né, com boas ideias, não estará sendo prolixo não, tá?
O que eu resolvo em primeiro lugar, professora? A redação ou a prova objetiva? É sempre a dúvida cruel. Eu falo o seguinte, tem gente que corre da redação porque fica com medo dela, mas ela é indispensável. Não tem como passar no Banco do Brasil sem tirar 65 na redação, tá? E ela é a prova que exige a maior média. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Pelo menos o rascunho da redação. Eu tenho que deixar a redação pronta, ir para a prova objetiva, atacando as disciplinas, né, em que eu confio mais, tá certo? Não só a disciplina inteira, mas às vezes escolhendo questões para que eu possa ganhar chão e ter cabeça para fazer as demais, tá? Lembrando que o Banco do Brasil não existe preferência por disciplina. As pessoas falam assim, você tem que dar muita atenção para conhecimentos bancários. Cara, você não pode zerar nenhuma disciplina. E quando isso acontece no concurso, você não tem opção. A forma de estudar é equitativa. Daí um curso como esse, Pulo do Gato, você assiste 2 horinhas por noite, vai te fazer muito bem. Por quê? Porque ali está o professor te dando um pouquinho daquela disciplina que você não consegue ter sozinho, tá? E te dando um pouquinho te colocando a par do que acontece no concurso mesmo. Bom, quanto tempo eu devo reservar para minha redação, Júnior? Ora, essa pergunta aqui, eu vou explicar para vocês. É a pergunta mais... assim, ela é feita por muitos candidatos, mas ela é muito sem função. Vou explicar para vocês por quê. Quando vocês vão fazer redação em casa, vocês demoram 3 horas, 4 horas, param a redação, vão consultar alguma coisa, ficam com raiva dela, né? Entregam no dia seguinte. É sempre assim. Em casa a gente enrola. Na hora da prova, gente, sai em 5 horas, sai a redação, sai a prova objetiva, sai o gabarito. Em 5 horas você dá conta de tudo. É um que fica na sala de prova enrolado lá, mas é um só, porque alguma coisa aconteceu e não conseguiu desenrolar. Mas que a maioria vai parir um texto, vai, tá? Então não pense no tempo que você vai reservar para redação. A única coisa que você tem que saber é que em pelo menos 1h30, você tem que estar, pelo menos 1 hora tem que estar pronto o rascunho, tá? Meia hora para você passar limpo. Então, 1h30, você vai dar conta da sua redação. Agora, não adianta forçar isso em casa. Não resolve, não funciona, tá bom? Então, você fica treinando o erro, tá? Em casa é para você trabalhar com calma, pesquisar mesmo, buscar, usar os temas como, vamos dizer assim, como orientação de estudo, para aquilo que você precisa ler, porque o seu professor está garimpando para você temas, e aquilo que você não entende, você tem que aprofundar, tá? Cuidados preliminares que eu tenho que ter. Apresentação do texto, gente. Muita gente é reprovada nessa esgranria porque o texto está mal apresentado. O que é apresentar texto? Ora, é você ter cuidado com a sua letra, seja ela qual for, né? Você pode ver que essa letrinha aqui, eu não estou mostrando uma redação com letra linda, tá? Ninguém passa no concurso porque a letra é linda. As pessoas passam no concurso porque a redação está legível, tá certo? É um dos critérios. Vejam que o espaço, né, entre a margem, tá certo? E a entrada do parágrafo, que a gente chama de recuo, tem que ser um espaço bom, tá, gente? De uns 2 dedinhos aproximadamente, de 1 dedo, 2 dedos. O que não pode é colar, né, essa escrita ao parar ali pertinho do 1, tá? Não pode. Você tem que soltar um espaço mesmo, bem equilibrado, geralmente de um parágrafo para outro bem parecido, não precisa ser igualzinho, mas para ficar convidativo, para o cara ler sua redação com justeza, tá bom? Depois, né, procurar alinhar bem a margem direita, tá vendo? Né? Sempre que você puder. Na hora de dividir sílaba, a gente não usa aquele tracinho embaixo, tá? Isso é um erro. Você vai ver que a gramática normativa, ela traz para você o quê? Hífen. Mas eu aprendi assim, meu professor de redação diz assim. Pois é, eu também, quando fiz redação quando era garoto, meus professores falavam isso também, eles estavam errados. Infelizmente, estavam errados. Se te falar que tem que colocar esse tracinho embaixo, pede para te mostrar na gramática se em português existe underline. Se achar, ele tá certo. Se ele não achar, né, ele vai ter que te explicar que o hífen serve para você separar a sílaba, tá bom? Quantos hífens eu posso usar? Quantos vocês quiserem. Importante que vocês separem a sílaba com correção, tá? Vejam que, olha só, observem bem também o tamanho dos parágrafos. Viram só? Redação de 30 linhas, né? A gente trabalha com parágrafos, em média,
com 4 até 7 linhas estourando. Menos de 4 linhas é muito pequeno parágrafo, né? Quer dizer, ele é pouco desenvolvido. Mais de 7 linhas o parágrafo é muito extenso, tá? Então é bom você fazer uma redação bem bonitinha, bem dividida, ela fica agradável. Todo professor, todo examinador gosta de ler redação agradável, né? E tem implicância com redação mal redigida. Se você errar, é só dar um traço, ó, conforme esse aqui, escrever, tá certo? Normalmente depois, tá? Bom, sobre o que é importante também, você não fugir ao tema. Tem que ter muita atenção com o que está lendo, prestar bastante atenção nas palavras do tema, aproveitar o tema no seu todo, tá bom? E não fugir à modalidade de dissertação argumentativa, que é aquilo que a banca pede para você, tá? Bom, agora a gente vai demonstrar uma redação, né? A gente sai um pouquinho dessas partes aqui que são dúvidas comuns. A primeira coisa que tem que entender, gente, num concurso público, tá certo? Vejam que essa regra não vale para Enem, por exemplo, tá? No Enem é outra regra, tá bom? No concurso é essa daqui. O que é considerado uma boa redação no concurso? Uma boa dissertação. Primeira coisa, o que é dissertar? Dissertar é você explicar alguma coisa, tá bom? Só que a banca pede dissertação argumentativa. Isso quer dizer o quê? Você tem que explicar, se te pedir opinião, deixar a opinião clara e comprovar, tá bom? A argumentação, ela bate em cheio na capacidade de comprovação do que você está falando, tá? O que acontece? Ora, eu tenho que fazer o que na dissertação? Primeiro, trabalhar a minha introdução. Como assim? A introdução não pode, eu não posso fazer nenhum investimento preliminar na introdução. Eu tenho que abordar o tema de cara, tá? Então eu tenho que ter uma abordagem altamente objetiva. E posso aproveitar a introdução para indicar para o meu examinador quais são os argumentos que eu quero trabalhar no desenvolvimento. Ou seja, eu posso, na introdução, antecipar parte do que eu vou fazer no correr da redação, ok? O desenvolvimento. Ora, no desenvolvimento, o que eu vou fazer? Eu vou ampliar aqueles argumentos que eu antecipei na introdução, ou seja, que eu mapeei para o examinador, tá certo? E vou comprovar as ideias em torno desses argumentos, tá? E a conclusão? Ora, gente, a conclusão vai ser o quê? Vai ser um resumo dos principais assuntos, né, dos pontos mais fortes da sua redação, ok? Bom, então vamos lá para a prática. O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei uma redação, né, que eu recebi, a imagem dela não estava muito boa, então eu tive que dissertá-la aqui para ficar mais fácil vocês enxergarem. Senão ia ficar correria o risco de ficar um pouco embaçado. Então, por exemplo, teve um concurso que pediu assim, ó, é possível conciliar os interesses pessoais do trabalhador e os interesses da organização? Tá? Salvo engano, foi do último concurso do Banco do Brasil. Então, uma aluna fez a redação muito simples, sem nada demais, só está bem escrita, tá? Fez curso, desenvolveu bem, ficou bem claro, tá bom? É claro, gente, que ela não ficou escrevendo isso aqui não, a introdução ao desenvolvimento, isso aqui não pode não, tá? Isso aqui é meu para fins didáticos. Por isso que eu tive que transpor para cá, porque na redação dela não tinha como fazer isso. Então, vamos lá. Primeira coisa, observe o tema antes de você escrever. Preste atenção no que o tema está te propondo, né? Ele te pergunta se é possível conciliar interesses pessoais do trabalhador e os interesses da organização, essa é a organização que ele trabalha. A sua primeira postura aqui é dar uma opinião sobre isso, mas não é uma opinião do seu eu, tá? É uma opinião, vamos dizer assim, que a gente chama de impessoalizada, mas bem objetiva. Você não pode ficar falando que hoje, no mundo globalizado, né, impõe-se ao trabalhador. Não, não, não. O examinador não te pediu isso e vamos lembrar que ele não vai ter paciência com você se você ficar fazendo isso, tá? Então, se você concorda com este tema, você pode começar com expressões como de fato, né? Ou então você pode falar assim, é possível conciliar interesses, simplesmente repetir o tema, que aí você já está o quê? Concordando com ele, tá? Júlia, mas eu posso copiar palavras do tema? Você não só pode, como deve, tá?
Não só pode, como deve. É o que nós chamamos de alinhamento, né, ao tema, ok? Certinho? Então, você não só pode, como deve fazer isso, tá? Então, aqui se diz, ó, é possível conciliar interesses pessoais do trabalho e os interesses da organização em que ele atua. Então, vamos lá, ó. Aqui tem só um errinho de português, né, que eu deixei aqui de propósito, foi o erro que ela cometeu. Então, vamos lá. Ó. De fato, é possível conciliar interesses pessoais do trabalhador, tá faltando um R, né, e os interesses da organização em que ele atua, ponto. Tá? Então, aqui que a gente tem um errinho de ortografia. Mas a gente tem um bom início, tá bom? Porém, gente, não dá para parar só neste início aqui, não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que demonstrar para o meu examinador como que eu vou defender isso. É como se eu falasse para ele quais argumentos vou usar no desenvolvimento. É como se eu ditasse para o meu examinador um mapinha, tá, da minha dissertação. Então, olha só, ela começa. De fato, é possível conciliar interesses pessoais do trabalhador e os interesses da organização em que ele atua, ponto. Essa conciliação depende dos seguintes fatores, 2 pontos. Organização do tempo, organização do espaço e negociação, ponto final. Tranquilo? Então, lembre-se do formato da introdução. Esse é um formato muito inteligente, ajuda o seu examinador a localizar informações no seu texto e observar a coesão e a coerência, ou seja, se o que você escreve faz sentido, né? E se o que você escreve tem vínculo com todas as partes do texto e o tema, tá certo? Bom, vejam que ela citou 3 funções, 3 fatores que ela usa para defender essa possibilidade de conciliação de interesse do trabalho, de interesse da organização que esse trabalhador atua. Ela falou que isso só depende de organizar tempo, organizar espaço e de negociação. Vamos lá. Ora, gente, se ela citou organização do tempo como primeiro argumento, o ideal é que no desenvolvimento ela possa trabalhar nesta ordem. Organização do tempo primeiro, né? Depois, organização do espaço já no outro parágrafo e, por fim, a ideia de quê? Da negociação, tá? Perceberam? Então, quer dizer, a gente trata por parágrafo um assunto de cada vez. Tem gente que sai enumerando tudo que encontra num parágrafo, vai ficar fraco, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, ele diz assim no desenvolvimento, a organização do tempo, né, primeiro questão do tempo, é importante no momento em que o trabalhador tem sido mais requisitado, tá? Sendo assim, é preciso, conforme defende Salim, organizar uma agenda de prioridades, de modo que o trabalho seja atendido e que o lazer faça parte da vida do trabalhador. Ponto. Quer dizer, então o que é organizar o tempo, né? É organizar uma agenda de prioridades, tá certo? Que o trabalhador possa atender suas responsabilidades, né? E ao mesmo tempo conseguir conciliar essas responsabilidades, de certo modo, com o lazer, né? Que ele precisa, que é a válvula de escape dele. Então, ok, veja aqui, olha só. A redatora traz o primeiro item para cá, mantendo a coesão com a introdução, viram? Né? Solta uma frase de importância, nós chamamos de tópico, depois ela vai argumentar. Né? E ao argumentar, ela comprova, ela cita aqui um teórico. De onde ela tirou esse teórico? Se vocês observarem, é do texto base, tá? Que estava lá em cima. Eu não trouxe o texto para cá, mas é aquele texto que acompanha esse tema. Júnia, ela teria lido alguma coisa sobre Salim? Gente, não é questão de ler, é questão de você observar. A redação, ela quer que você ensaie o processo argumentativo, que você demonstre competência, convencimento, tá bom? Então você tem que ser bom nisso. Agora, não é citar por citar, tem que ter um arranjo, né, de palavras para que você consiga fazer isso bem, tá bom? Mas isso é curso que dá sustentação, quando a gente não consegue fazer sozinho. Aí ela vem para o segundo argumento, que é a questão do espaço, né? O que ela diz? Outro fator que auxilia, né, na conciliação entre o trabalho e o interesse pessoal é a organização do espaço. Vejam, olha só que interessante, vocês saberem o que é coesão, né? A coerência vai sendo mantida pela ordem dos eventos e a coesão, ela coloca assim, outro fator, coloca um elemento de adição, tá vendo? E traz a ideia do tema o tempo todo, tá vendo? Ó,
Outro fator que auxilia na conciliação entre trabalho e interesse pessoal, né, você pode mudar um pouquinho as palavras, mas o tema está aqui. Não está solto, não está sem coesão, tá? Então ela diz, é a organização do espaço, ok? De acordo com Maffesoli, hoje o espaço do trabalho confunde-se com o espaço do lar. Não há mal nisso, se o trabalhador, mesmo em sua casa, consegue estabelecer o espaço exato para a execução de suas tarefas. Então, quer dizer, hoje a gente costuma levar muito trabalho para casa. Então ela diz, não há mal nisso. O importante é que o espaço, né, em que você executa a tarefa esteja pré-determinado, porque aí você não invade o espaço restante que é o do seu lar, tá? Então veja que, novamente, ela coloca um argumento que nós chamamos de testemunho, né? Que é citar aqui um teórico importante chamado Maffesoli. Ela vem para o terceiro argumento dela. Mas um fator final, né, é de suma importância para o bem-estar pessoal e profissional. A capacidade de negociação. Quer dizer, eu tenho dois fatores, organização de espaço, organização de tempo, mas um é maior de todos, é a capacidade de negociação. Ponto. Esta deve se manifestar com franqueza diante dos chefes e diante dos familiares do trabalhador. É com a negociação que as exigências alheias tendem a ser atendidas no limite imposto pelo trabalhador aos que lhe cobram dedicação, tá? Então, quer dizer, bateu o último argumento. E aqui ela vem para a conclusão, tá? Como é que a gente começa uma conclusão? Você pode começar com conjunção conclusiva, papel gramatical da conjunção conclusiva é trabalhar, né? Ela está aí para poder introduzir a conclusão do texto, não tem jeito, tá? E ele diz, logo é com base nesses fatores que o trabalhador poderá atender às exigências do perfil profissional atual sem afetar fortemente sua vida profissional. Esse equilíbrio possibilita a manutenção do bem-estar físico e psicológico do indivíduo e sua boa relação com a organização em que atua. Veja que aqui, né, nessa conclusão, lançou a conjunção conclusiva, o que vem em seguida? A síntese do texto em outras palavras, para não ficar também tudo igual, né, não virar uma cópia. Então, ó, é com base nesses fatores que o trabalhador poderá atender às exigências do perfil profissional atual, né, sem afetar fortemente sua vida profissional. Esse equilíbrio possibilita a manutenção de bem-estar físico e psicológico do indivíduo e sua boa relação com a organização em que ele atua. Ok? Bom, pessoal, vamos falando sobre algumas coisas interessantes aqui, tá? Agora eu vou tirar aqui do material para conversar com vocês. Já está chegando o horário da Gabi trabalhar um pouquinho em inglês. Vejam só, você vai me falar assim, Júnia, eu não tenho condições de criar uma argumentação como a dessa candidata, né? Hoje, funcionária do Banco do Brasil. Tem sim, eu vou te explicar. O aluno não nasce pronto, né? Ele precisa de um norte. Como os temas escolhidos pelo Banco do Brasil geralmente são temas bem pré-determinados, os autores com que a gente trabalha no ponto para dar exatamente o suporte temático para vocês, né, são autores que têm muito a ver com esses temas. E que não importa a variedade de temas, você pode aplicá-los e aplicar os conceitos e fazer o vínculo. Mesmo que você não os tenha lido profundamente, mas pelo menos a sua dissertação não vai ter argumento de revistas semanais, não vai ter exemplos. Você chega com uma Maffesoli desse na redação, o examinador ele nem fala muito mais coisa, tá? Ele fica, né? Ah, Júlio, mas eu corro risco de ele saber. Não, gente, o examinador não tem como consultar o que você escreve, até ele não pode fazer isso, aliás. O que acontece com ele é o seguinte, é lógico que você tem que escrever com uma cautela, um cuidado com as palavras, nós chamamos de cuidado com o campo semântico, a gente trabalha isso para melhorar, né, a cara da sua redação, tá? A gente diz o seguinte, um salto alto deixa uma mulher elegante, desde que ela saiba andar com salto alto, né? Não adianta você colocar um salto alto desse, uma Maffesoli, e você não conseguir se equilibrar. Então, você vai fazer no curso, você vai uma série de exemplos de como enquadrar isso, como melhorar a partir das redações, né, que o candidato, por exemplo, os candidatos forem produzindo. Então, a gente fala, quem quer liberar a redação para que a gente possa corrigir ao vivo? Então, a gente não cita os nomes, pega a redação, melhora a redação sua,
colocando esses autores e mostrando. Esse autor serve para você trabalhar com consumismo atual, para você trabalhar as relações pessoais atuais, para você trabalhar as relações no âmbito do trabalho. Então, você pega aquele autor, você aplica para tudo, tá? Porque tem a ver com os estudos dele, ok? Bom, gente, nós temos 3 minutinhos antes da aula da Gabi. Quero perguntar se vocês têm alguma dúvida ainda para perguntar sobre redação, antes de eu passar a bola para minha amiga Gabi. Alguma questão? Vamos lá. Júnior, caso eu redigisse a redação partindo dos interesses comuns da organização e o trabalhador estaria certo? Por exemplo, você quer dizer, se você dissesse assim que é possível conciliar vamos dizer assim, não separar, né? Tipo, como essa aluna, mas fazer um vínculo entre os interesses do trabalho e o interesse do trabalhador. Sim, é possível. Inclusive, a gente tem, não sei se foi isso que eu entendi, tá? Mas vamos lá. A gente tem, inclusive, teóricos que eles dizem exatamente isso. Não se trata de separar o espaço do trabalho ou o tempo do trabalho, não, mas é de você conciliar mesmo e ver prazer nas duas coisas, tá? Tanto no seu interesse pessoal quanto no seu trabalho. Até porque tem gente que é acusada de trabalhar muito, mas às vezes a pessoa gosta tanto que aquele trabalho, na verdade, ela já faz o processo de conciliação, ok? Muito boa sua pergunta. Júnior, não seria necessário treinarmos a fim de obtermos segurança? Henrique, sim. Por isso que o curso do pacote, eu vou te explicar. O que acontece? O curso do pacote, ele é um curso, como vocês estão me vendo falar aqui, né? É um curso expositivo. E aí nós vamos ter vários temas, várias propostas. Você pode treinar sozinho, treinar com outro professor. Você pode se valer da nossa banca de correção para você adquirir, vamos dizer assim, quantos pacotes de correção você quiser, tá? Sai bem mais em conta porque você faz um curso com o valor total, que deve ser metade de um curso de discursivos quase sozinho, tá bom? Deixa eu ver mais. Não sei se eu te respondi isso, tá? Daniel, repete, por favor, a questão das palavras que começam em uma linha e terminam em outra. Você quer dizer a separação silábica, Daniel? Tipo, você está escrevendo, não coube, você vai colocar um hífen, que é aquele tracinho que fica à frente da palavra e não embaixo dela, tá? Para que você possa seguir para outra linha, ok? Agora, vou lembrar uma coisa a vocês. A banca só conta como linha válida quando você tem pelo menos 3 palavras de substância, um verbo, um substantivo, alguma coisa assim. Se você colocar uma palavrinha ali só, ali você não pode contar como linha efetivamente escrita, não. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais. É possível fazer um breve resumo de cada tema como introdução? Peraí. Sim, você está falando no curso. No curso a gente vai ter sempre um modelo, tá, Alessandro? Pelo menos no nosso curso nós vamos fazer isso. A gente lança o tema e lança o modelo. E aí a gente abre para o aluno treinar. O que é treinar? Tipo assim, como esse curso não tem correção do curso, o que eu vou fazer? Eu falo assim, gente, olha, quem quiser treinar os temas, manda a redação para o e-mail da coordenação de correções, que eu vou pegar esta redação. Você não vai receber corrigida por mim manualmente, não. Eu vou corrigir para a turma e vou melhorar o seu texto, tá? Muito obrigada. Anderson, a minha maior dificuldade é desenvolver a redação, porque eu sei que a maioria das regrinhas e tal, mas na hora de desenvolver é um problema. Tem alguma solução para isso? O Anderson, numa aula, vamos supor que você esteja nesse pacote, tá? Então, eu vou te dar uma solução econômica. Tem gente que fala assim, eu peguei um curso com 10 redações. Muito bom. Tudo bem, só resta saber uma coisa, você está treinando, você está evoluindo e treinando o acerto, porque às vezes você faz 10 redações com os mesmos cacuetes de erro, né? Não atende a banca, o critério é um critério típico de pré-vestibular ou de Enem, que muda bastante para o concurso público, pois a conclusão do Enem é completamente diferente da conclusão no concurso, tá? Então tem que tomar mais cuidado. Agora, o interessante é o quê? Você me perguntou, se você for entrar no pacote do Banco do Brasil, invariavelmente você estará no curso de redação. O que você vai começar a ver? Você vai começar a conviver com essa distribuição textual. E aí você pode fazer um teste, eu sempre falo, não cumpre 10 correções, não faça isso.
compre uma correção, veja como que aconteceu, qual foi o procedimento. A partir dessa primeira correção, você vai ter uma noção. Ah, vou comprar só mais duas. Ah, não, eu vou... Ih, poxa, eu preciso treinar bastante, tá? Porque aí você vai fazer uma economia que vai encaixar com o seu bolso, vai ser saudável para você, saudável para nós também saber que você está acertando, ok? Bom, pessoal, já passei do meu horário, extrapolei. Eu vou chamar a Gabriela, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu vou deixar o meu e-mail aqui para que vocês possam me perguntar também por e-mail, tá bom? Gabi, para não tomar muito mais do seu tempo, Ei, Júlia, tudo tudo bom? bem? Gente, Tudo. vou deixar vocês com uma professora de inglês que, assim, é ó concurso, tá? Excelente. Ah, eu morro de medo de inglês. Não tenha medo, não, que a Gabi transforma, A tá gente bom? resolve. Tá certo? Gabi, beijão. Beijo. Bola pra você. Gente, muito obrigada pelo prestígio, né? Vocês estarem aí conosco. E espero que vocês se deem bem em 2016, que realmente possam pegar essas palavras iniciais que eu deixei para vocês e que possam caprichar aí na qualidade da aprovação de vocês, principalmente, tá? Qualidade do estudo e da aprovação. Esse pulo do gato que nós fizemos, conforme eu falei para vocês, ele já é feito o quê? Para você não ter desculpa. Ah, eu não tenho tempo. Tem sim, você tem 2 horinhas por noite para ficar com a gente, tá bom? Beijo grande para vocês todos. Gabi, ótima aula para você. Obrigada.